para a gente conversar. Tá sim, Damares Medina. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Boa tarde. Jesus, prazer estar aqui de novo com vocês. Boa tarde a todos. Damares Medina, pessoal, para quem nos acompanha, PhD em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal, advogada constitucionalista. Damares, só você para nos ajudar a entender exatamente o que Alexandre de Moraes quer dizer em suas decisões. Olha, quando ele deu a primeira decisão, dizendo ali que não era para Jair Bolsonaro se manifestar, inclusive por meio de redes sociais de terceiros, né? Gera um pouco de dúvida ali. Isso quer dizer o quê? Que os terceiros não podem republicar? Jair Bolsonaro estaria, em tese, descumprindo medidas cautelares? Ou esses terceiros aqui são coautores desse descumprimento? Como é que fica o nosso papel aqui na imprensa? Porque ele fala expressamente redes sociais. Mas agora aqui, por exemplo, a gente está no YouTube. A gente está via YouTube. Todo esse conteúdo que a gente coloca aqui, os cortes vão para o Instagram, nosso perfil no Instagram, e por aí vai. Será que nós aqui estamos cometendo alguma falha? Quando a gente conversava com o pessoal da STF, olha, vocês têm dúvida? Peticionam lá. Não adianta vir conversar com a assessoria aqui. É só peticionar lá para esclarecer a sua dúvida. E aí ele disse, quando a defesa se manifestou sobre a tornozeleira eletrônica mostrada ali, da barra da calça que foi levantada na Câmara dos Deputados, a defesa não só deu a sua justificativa para esse episódio, dentro do prazo de 24 horas, mas apresentou um embargo de declaração, pedindo o seguinte também, tá? Alexandre de Moraes, você quer que a gente se manifeste, que a gente diga aqui da nossa parte o que aconteceu. Mas eu quero que o senhor também, Vossa Excelência, explique qual é o alcance dessa decisão. E Alexandre de Moraes disse o seguinte: não cabe embargo de declaração, está muito explícito. Precisa desenhar para você. Então não cabe embargo de declaração, quero saber a sua avaliação. Está muito clara, muito objetiva essa decisão, ou as duas decisões de Alexandre de Moraes, não só a decisão que impôs as medidas cautelares, depois a reiteração dessa decisão, mas também essa manifestação sobre o que disse a defesa de Jair Bolsonaro. Qual a sua avaliação? A primeira decisão proferida, que determinou as medidas cautelares restritivas, ela de fato continha uma certa ambiguidade. Na minha compreensão, na minha leitura inicial, a decisão proibia a manifestação nas redes sociais e não dar entrevista. E isso tem uma teleologia. O que significa isso? O sentido dessa decisão precisa ser conectado à decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a regulação das redes sociais. E o recorte que todos nós brasileiros precisamos fazer para entender a decisão do ministro Alexandre de Moraes é o ecossistema de desinformação no qual a extrema esquerda, extrema direita, em todo mundo vem atuando. Então, quando o ministro proíbe o ex-presidente Jair Bolsonaro de usar as redes sociais, o que ele quer prevenir? O que ele quer inibir? As redes sociais, nesse ecossistema de desinformação, impulsionamento de conteúdo, chatbots, fake news, elas se transformam em um canhão lesivo de manipulação informacional, o que vem na decisão do Supremo sobre o Marco Civil da Internet. Pela primeira vez, uma Corte Constitucional fala do efeito da viralização. Então, foi isso, na minha interpretação, que o ministro Alexandre de Moraes quis impedir. Imediatamente após, inclusive, sair da Polícia Federal, o ex-presidente deu entrevistas, falou à imprensa. Ocorre que ele permaneceu praticando atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito. Transformou a tornozeleira em um instrumento político. E aí, com muita razão, o Beto Vasques, que me antecedeu, falando que 2026 já chegou. Estamos todos em franca campanha eleitoral. A sensação é de que os Bolsonaro estão apostando no nosso futuro com medidas concretas, lesivas à nação. E aí esse pronunciamento da defesa do ex-presidente pedindo que o ministro explicitasse, afinal, ele pode dar entrevista, não pode dar entrevista. Você colocou muito bem o que são terceiros, né? Mas antes de peticionar, né, para o ministro Alexandre de Moraes perguntando o que pode ou não ser feito, nós precisamos entender essa decisão do ministro Alexandre de Moraes no contexto de pessoas que estão sendo investigadas por crimes
de atentado contra a ordem democrática, que tem um tipo penal muito grande, e o que ele quis impedir ao proibir que o presidente usasse as redes sociais é esse tipo de manipulação de informação, de fake news lesiva, já que a família continua nesse discurso de que ser investigado é crime, de que usar tornozeleira eletrônica em substituição a uma prisão, uma detenção mais severa para uma pessoa que tem um estado de saúde muito debilitado, seria uma humilhação. Ou seja, o processo judicial, a investigação é uma humilhação, então as instituições judiciais no Brasil existem para quê? E aí eu gostaria de chamar a atenção, Jesus, a todos nós, porque eu tenho visto algum conteúdo na internet falando que a ditadura chegou, acabou a liberdade de expressão. Vocês aí na SBT, vocês têm sofrido alguma censura no que vocês falam? Tem algum órgão de investigação que está bloqueando? Nós aqui, o cidadão, quem está nos ouvindo, há algum ato de censura? O que existe, sim, é restrição aos Bolsonaro. Então, não vamos fazer o que está acontecendo com figuras que estão sendo investigadas numa ação penal no Supremo Tribunal Federal como uma questão de Estado, uma questão generalizada, que não é o que está acontecendo no Brasil. Damares, agora, essa manifestação da defesa, você acha que eles estão atuando ali do ponto de vista técnico? Eles estão adotando a estratégia correta? É difícil, assim, advogado falar do colega advogado, mas dentro do que resta ao alcance da defesa ali, quando a gente faz uma leitura de tudo que eles colocaram ali na peça que foi apresentada, ali na manifestação que foi apresentada ali perante o STF, é o que resta para um escritório de advocacia fazer num caso como esse, ou há algo de mais efetivo que ele poderia fazer ali em defesa do seu cliente na sua avaliação? É muito pertinente a sua pergunta, Jesus, porque nesses movimentos existe uma tentativa, né? E aí eu sempre adoto uma postura muito neutra, muito técnica, de querer confundir a defesa com quem ele está defendendo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump está perseguindo firmas de advocacia que advogaram durante o período democrata para os seus opositores. E aqui no Brasil, a função do advogado, a função constitucional do advogado é defender o seu cliente a todo custo. Então, o papel da defesa está muito coerente, tem que defender, lembrando que nós temos na primeira turma um voto divergente do ministro Luiz Fux, que achou as medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes desproporcionais, entendeu que não seria cabível a imposição de tornozeleira, inclusive, né, o absurdo, sem precedentes, da decisão do secretário de Estado dos Estados Unidos de suspender os vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, de seus familiares, à exceção de 3. Ministro Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques. Então, a defesa precisa realmente se opor a esse cenário, principalmente porque nós não estamos tratando de um cenário simples. O direito, e veja mais uma vez a decisão do marco temporal que tenta regulamentar minimamente as redes sociais. O direito não está preparado para essa realidade. Você colocou muito bem, né? Nós damos uma entrevista, entrevistamos o presidente Jair Bolsonaro. Não podemos postar no YouTube, não podemos fazer feeds e recortes para o nosso Instagram. Né? É delicada essa questão, é uma zona ainda cinzenta, em constante modificação. O Brasil enfrenta esse processo em ano pré-eleitoral, o que acabou ocasionando a antecipação desse crime eleitoral, que é muito danoso para nós, né? Porque de um lado nós temos uma política de sobrenome, que nos lembra até as capitanias hereditárias, né? Os Bolsonaro. Do outro, o presidente da República já esgarçando um discurso que desbeira um pouco a civilidade, o decoro parlamentar. De outro lado, um deputado licenciado que fica conspirando contra o nosso futuro dos Estados Unidos, bandeira dos Estados Unidos no Congresso Nacional. Então, assim, o Brasil realmente, a realidade supera qualquer fantasia e é muito complexo. É uma função institucional do Supremo muito complexa, é uma realidade em constante mudança das redes sociais, e o direito, com as ferramentas que ele tem, vai tentando se adequar, os advogados também, porque cada dia é um cenário diferente, mas, sobretudo, por quê? Porque os bolsonaros insistem nesse discurso permanente de que não. Uma decisão judicial é humilhação, isso é ataque às instituições. Né? Nós vimos, qualquer um de nós pode ser investigado.
né? Nós não podemos criminalizar uma função judicial. É claro que eu não estou falando que as decisões não têm falhas, elas podem errar, por isso existe recurso, por isso existem cortes internacionais, mas tudo tem que ser feito dentro da regra do jogo, não indo para um país vizinho e conspirando para que sejam impostas de tarifas sobre os nossos produtos internos. Para dar um exemplo, a Joanna Foods, que é a maior produtora de suco de laranja dos Estados Unidos, já está processando o governo Trump por conta dos prejuízos que ela vai sofrer com esse tarifaço sobre o Brasil, porque o Brasil é o principal produtor desse insumo para eles. Então, é uma questão muito complexa, em constante modificação. A gente não vê um recuo, uma recalcitrância dos Bolsonaro, eles continuam esgarçando essa tensão como se estivessem, de fato, apostando no nosso futuro. Isso não é bom para ninguém. Por isso, eu acho importante também, para encerrar, que a gente comece cada vez mais, independentemente do espectro político, separar a direita, os conservadores, eu me vejo, às vezes, em muitos aspectos conservadora, da extrema-direita que conspira contra o nosso futuro. Ares, vamos colocar aqui na tela, pode, produção, a gente colocar aqui a arte ali da decisão do Alexandre de Moraes, diante do exposto nos termos do artigo 21, é o próximo destaque. Quando ele fala de entrevistas, a gente tem... Ele diz o seguinte, pode voltar para mim aqui, para a tela, por favor. Aqui, isso, eu ia, Damares, aqui dividindo a tela do Poder Expresso, que ele diz o seguinte, Alexandre de Moraes, Damares, diante do exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do STF, mantenho as medidas, é isso aí, mantenho as medidas cautelares impostas, ressaltando novamente que, dentre elas, inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados. Pelos mesmos fundamentos, rejeito os embargos de declaração opostos por Jair Bolsonaro. Bom, não está proibido conceder entrevista, não está proibido discurso público nem discurso privado. Damares, está muito claro até onde pode ir essa questão de entrevistas? Há ainda espaço para subjetividade, para alguma interpretação, a gente não saber exatamente o que está abarcado, o que está delimitado aí nessa decisão? Eu vou explicar para vocês, inclusive, as entrelinhas dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Como advogada, eu suspeito que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro queria que o ministro Alexandre de Moraes escrevesse que ele estava proibido de dar entrevista. E isso, de fato, podia configurar um cenário de censura prévia, que é absolutamente inconstitucional. Então, o ministro Alexandre de Moraes foi enfático ao dizer que não há censura prévia, porque como funciona a liberdade de expressão, Jesus? Todos nós temos direito de falar o que quisermos, só que nós somos responsabilizados por isso depois. Ações de danos morais, de regresso. O que acontece nas redes sociais? Com a viralização, se você fala algo criminoso, inconstitucional, falso, até que isso seja tirado do ar e os danos venham a ser reparados no futuro, o prejuízo já está causado. Inclusive, na Alemanha, nós temos uma lei que determina às plataformas, aos provedores de internet, às aplicações, em 24 horas, por ato deles próprios, retirar conteúdo de ódio antissemita de suas redes sociais. Então, se estivéssemos aqui no Brasil, estaríamos falando de censura prévia, né? Mas é, de fato, um ambiente muito dinâmico que, com impulsionamento, muitas vezes, de entidades que nem estão aqui no Brasil, né, que fogem do nosso controle, é a questão da soberania digital, que também vem no plano. Então, o ministro Alexandre de Moraes foi muito claro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele continua exercendo sua liberdade de expressão, não está restrito de sua liberdade de locomoção, ele só precisa se recolher em casa das 19 da noite às 7 da manhã. Veja bem, não estou minimizando o que é o uso de uma tornozeleira, claro. E por que da tornozeleira? Porque há risco de fuga. É claro, o filho dele, em coordenação com ele, fica nos Estados Unidos atacando o nosso país, atacando a nossa institucionalidade e criando barreiras. O PIX, os 50%, a suspensão de visto de autoridades brasileiras, por isso a tornozeleira eletrônica. A Zambelli, que já tinha fugido,
E eles insistem, continuam nesse discurso. Então, está preservada a liberdade de expressão, pode haver entrevistas. O que não pode? Usar redes sociais, num movimento similar do que o ministro Alexandre de Moraes já fez para outros investigados, como Alan Santos, como outras pessoas nessa situação. Lembrando que no núcleo 5 da arquitetura processual da ação penal que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, estão sendo apurados os impulsionamentos nas redes sociais. Porque quem lê lá a denúncia da ação penal e as alegações finais, o procurador Paulo Gonet, vê o papel decisivo que as redes sociais tiveram ao reunir essa massa de pessoas que foi manipulada, inclusive senhoras, pessoas que não sabemos o cenário em que vivemos nas redes sociais, adolescentes se automutilando, desafios de lesões corporais. Entendeu? Então, as redes sociais foram usadas como canal de manipulação para levar essas pessoas para o 8 de janeiro. Algumas violentas, degradaram, invadiram, depredaram patrimônio público, e no meio disso, nem todos estavam com essa mesma intenção. Então, nós precisamos olhar para o passado recente, para o que aconteceu, para entender o contexto em que essas restrições de uso das redes sociais estão sendo impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Só para a gente entender, então, se ele pode dar uma entrevista, mas dependendo do que ele falar na entrevista, aí sim pode configurar descumprimento da medida cautelar. Depende, né, do que o canal vai passar. Né? E vejamos, a sensação é que o ex-presidente Jair Bolsonaro fica testando a todo tempo o Supremo Tribunal Federal. Ele fica desafiando. Porque, veja, se estivéssemos num ambiente, e aí eu vou trazer aqui uma figura constitucional, que está lá no artigo 50, 54, chama decoro parlamentar. E o princípio da moralidade administrativa. Todo exercente de cargo público, todo político, parlamentar, ele tem que respeitar a Constituição. Tudo bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro não exerce mais cargo político, mas ele é um ex-presidente. Entendeu? Qual o sentido de permanentemente atacar as instituições? Então, agora, ele pode dar as entrevistas que ele quiser. O conteúdo dessas entrevistas pode ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal e, em ato subsequente, o ministro Alexandre de Moraes e a primeira turma, né, lembrando que não é uma decisão individual dele, é uma decisão colegiada da primeira turma, pode entender que a gravidade da fala, a gravidade dos atos que ele permanentemente continua praticando, pode ensejar uma nova restrição. Então, vejam vocês como o Supremo Tribunal Federal está sendo ponderado, dialogando, tentando ao máximo resistir a essas provocações que tentam fazer com que... tentam dar um lastro a essa vitimização de quem está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nada impede que, no exercício desse direito que o ministro Alexandre de Moraes diz que ele tem, de dar entrevista em um cenário futuro, essa liberdade, por conta da reiteração, da reincidência das falas e gravidade das falas, esse cenário seja reapreciado. É um processo muito dinâmico e em julgamento. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.